Quinta-feira teve clássico, hein? Fluminense e Flamengo ficaram no empate no Maracanã. E um jogo em que, infelizmente, a arbitragem mais uma vez foi o assunto. Mas a gente acompanha agora os melhores momentos do Fla-Flu. Vinícius Júnior aproveitou a falha de Henrique, mas chutou fraco. O menino apareceu de novo, fez jogada pela direita e cruzou, mas Júlio César afastou. Wendel aproveitou o vacilo de Márcio Araújo e chutou para a grande defesa de Thiago. E na sequência, Scarpa cobrou o escanteio com muito perigo e Thiago afastou mais uma. Richarlison cobrou falta de longe e levou perigo ao gol do Flamengo. Scarpa deu um lindo passe para o Wendel, que acertou a trave, mas no rebote abriu o placar. Tricolor na frente, 1-0. E depois do intervalo, a bola sobrou para Trauco chutar forte de fora da área. Arão lançou a bola na área, Everton chutou, o Guerreiro também tentou, mas a bola sobrou para Diego empatar. E no momento do passe, Everton estava impedido. Polêmica no empate rubro-negro. Berril fez boa jogada e tocou para Diego, que serviu o Trauco. O peruano soltou uma bomba e no rebote Everton quase virou o jogo. Berril arrancou na velocidade, driblou o Mascarenhas, mas chutou em cima de Júlio César. Richarlison invadiu a área e foi derrubado. Ceifador bateu no canto e Thiago não alcançou. Gol do Tricolor, 2-1. E já nos instantes finais, Trauco arriscou de longe e a bola quicou, assim enganando o goleiro Júlio César. Esse foi o gol do empate. Final de jogo, 2-2 placar final. Não foi só a arbitragem que pediu passagem no clássico, não, né? O gramado do Maracanã também contribuiu. Acho que não dava para chegar, não. Mesmo sem montinho artilheiro, não dava para chegar, não. A Paulo Lima, 2-2 no clássico Fla-Flu. Te agradou? Surpreendente, principalmente a atuação do Fluminense, né? Com a molecada de Xerém, coalando, jogando de igual para igual. Jogo de time grande, né? Jogo de adulto. Os meninos do Abel fizeram uma boa apresentação. O Flamengo, tecnicamente, muito melhor, sem dúvida nenhuma, né? Depois do segundo tempo, com as mexidas do Zé Ricardo, o time foi para cima, teve o gol do empate, teve umas oportunidades. Júlio César, que falhou muito no jogo contra o Grêmio, principalmente nos 2 gols de falta que levou, foi personagem importante no empate do Fluminense. E as reclamações, até certo ponto, elas fazem parte do espetáculo. O futebol tem disso. Às vezes o árbitro acerta e é obrigação do árbitro acertar, mas os erros, eles acontecem. A gente não pode crucificar naquele momento o lance do impedimento que o Fluminense tanto reclama. Estava ali o Everton, estava um pouquinho na frente, a bola bate exatamente no Henrique, não tira o impedimento, mas é lance de jogo, não dá para crucificar a arbitragem, não. E a questão do fair play, como o Abel falou, eu acho que o que aconteceu foi o erro do árbitro. No momento que o Richarlison é tocado pelo Hever e cai no chão, ele deveria ter parado o jogo. Ele olhou, levou o apito à boca e mandou o jogo seguir. E aí o Flamengo está no ataque, está precisando do resultado, precisando fazer o gol do empate, vai parar por quê? Então, eu acho que o Abel, nesse ponto, ele exagerou nas reclamações. Nos outros aspectos, tudo bem. Zé Ricardo se mantém no comando, apesar da atuação do Flamengo não ter sido convincente, não foi mesmo. Nos últimos jogos, o time não vem vencendo, não vem agradando ao torcedor, mas a diretoria se mantém, pelo menos nesse momento, ao lado do Zé Ricardo. Jogo importante no meio de semana, lá na Arena do Urubu, contra exatamente a Chapecoense, e aí o Fluminense vai a Santa Catarina enfrentar o Avaí. Jogo bom no Maracanã, mais de 30 mil torcedores, o Fluminense não levou muita torcida, o Flamengo, como sempre, faz a sua parte, coloca bastante público no estádio, e mais uma vez um jogo muito bom, um jogo de 4 gols no campeonato, excelente. O Fluminense, que ainda esse ano não venceu o Flamengo vem aí com uma hegemonia em cima do tricolor carioca no Campeonato Brasileiro. Pena
Pena, mais uma vez, exatamente que a torcida do Fluminense não tenha comparecido como deveria. A mínima de 40, 45 mil torcedores seria o ideal para o clássico. Mas pelo menos voltou a jogar no Maracanã, o palco do futebol do Rio de Janeiro. E tem um detalhe nessa imagem ali, né, Paulo Lima? Richarlison em campo. Ou seja, Richarlison não pode mais ir defender o Palmeiras, porque ele já completou 7 jogos com a camisa do Flamengo. O Paulo Lima citou a arbitragem, a falta de fair play com a camisa do Fluminense, tá, gente? Perdão. O Paulo Lima comentou sobre a arbitragem e a falta do fair play. Lembrando que ainda hoje a Nadine Bastos participa do Bom Dia Fox para esclarecer todas as polêmicas no Fla-Flu e dos outros jogos que aconteceram também no final de semana. Muito bem, vamos ouvir agora os personagens do jogo. Vamos lá, os dois lados do Clássico Carioca. O ponto conquistado foi comemorado pelo Flamengo, é claro, foi no último minuto, né? E o Mengão espera engrenar, tá esperando já faz um tempo, inclusive, né? Mas espera engrenar na sequência do Campeonato Brasileiro. Satisfeito com o resultado, logicamente, gostaríamos de ter vencido, mas em circunstâncias da partida, a gente não ter conseguido passar à frente ao placar, né? Tivemos oportunidades depois do empate, não aproveitamos e pela consequência da partida, acho que o empate foi importantíssimo para a gente, porque a confiança está retomando, depois da partida consistente que fizemos na quarta-feira e hoje a gente com essa superação toda, eu tenho certeza que a gente vai entrar no trilho novamente, a gente vai daqui a pouco estar lá em cima na tabela novamente. Sim, não era o resultado que nós esperávamos e queríamos, né? Porém, se tratando de um clássico, não deixa de ser um resultado positivo, né? 1 ponto. Eu acho que tivemos momentos na partida que nós estávamos muito bem, poderíamos ter matado o jogo e depois sofremos com uma equipe bem organizada também, que é o Fluminense, explora muito bem os contra-ataques, acabaram chegando ao segundo gol. Mas a dedicação foi sensacional e eu acho que nesse aspecto saímos satisfeitos. Significa que não desistimos, procuramos sempre fazer o gol, atacar e achamos o gol nos últimos minutos e acho que continuamos trabalhando, jogamos bem, mas lamentavelmente não ficamos com a vitória que era que desejávamos. Foi aquilo de sempre, né? Os jogadores mostraram que não é time sem vergonha, é time de amor, a camisa, é time de luta, de brilho. Mas como você colocou, sai daqui chateado. De repente hoje à noite vou tomar um vinho estragado, de raiva. Bom, primeiro quando ele caiu, que o Scarpa começou a chamar, não teve fair play nenhum. E depois a bola seguiu, ele saiu, botaram a touca. E o árbitro não deixou voltar. Eu estava falando do quarto árbitro, deixa o jogador voltar, cara. Porque na hora que ele caiu já não teve fair play, aí depois que aconteceu um problema que a bola parou, sem fair play. O Scarpa chamou a gente de forma meio apavorada. Eu pensei que tinha conseguido uma coisa até mais séria. E ele saiu, botou a touca e querendo voltar. E o árbitro, não. Saiu o gol. Sei, tem alguma coisa a ver, mas sei que no momento eu tinha um a menos. E a outra situação que eu falei dele foi que eu achei estranho ter sido marcado o pênalti, mas não sei se era para dar vermelho, porque o meu goleiro, quando fez a falta lá em Goiânia, foi vermelho. Você deveria ter dado pelo menos um amarelo, não sei quem fez a falta, o pênalti. Mas isso já ficou para trás, cara. É uma bola em que o Trauco chuta rasteira, você vê que ela sai rasteira dos pés dele e eu me posiciono e salto para defender ela rasteira. E quando ela chega, mais ou menos, eu acho, na marca do pênalti, um pouquinho para frente, ela tem um desvio ali, a reimplantação do gramado que foi feita, não sei o que aconteceu, mas ela sobe e me tira totalmente da prática, ou digamos assim, da forma para poder defendê-la. Então, felicidade dele, lógico, acertou um belo chute, mas essa questão do reimplante de grama aí complicou bastante. Legal, ouvimos alguns personagens do Flamengo e do Fluminense comentando a partida. Paulo Lima, não sei se você sabe, o Flávio Gomes, ele é goleiro. E bom,
E bom, aí já um detalhe, que eu não sei se eu posso bater aqui na... uns 20 centímetros mais, não, talvez mais, uns 30 de altura, eu seria o goleiro da seleção brasileira. Claro, o negócio tá ficando sério, tá ficando cada vez mais sério. E se a bola não tivesse quicado ali no morrinho, perto da marca do pênalti, daria pro Júlio César? O Paulo acha que não, né? Eu acho que não. Vendo o lance de trás, dá pra perceber que passa longe. Mas que mesmo com desvio. Mas que matou, né? Matou. Gol de Montinho artilheiro há muito tempo que não se escuta. A gente já viu o gol do ex-Bé Aranha, né? Que jogou uma pedra de gelo na bola, tirou a bola de direção. Gols daqueles mais irônicos ou até que são hilários, né? Do futebol brasileiro, aquelas coisas que ficam na crônica esportiva realmente como históricos. Mas o Montinho artilheiro há muito tempo não aparecia no Maracanã. Isso aí não é nem Montinho, isso é um buraco artilheiro, né, na marca do pênalti. Afundou. Agora, Paulo, nós falamos sobre alguns personagens do Flamengo, do outro lado lá no Fluminense, o Scarpa. Ele tá voltando aos poucos, mas ontem ele já teve uma atuação muito boa. Bacana, 2 passes para os 2 gols do Fluminense, saíram dos pés dele, né? E até certo ponto ainda está sem aquela movimentação que teve nas últimas temporadas do Fluminense, mas aos poucos vai readquirindo, né? Até mesmo os chutes de longa distância dele, que ele sempre teve essa qualidade, teve sempre potência na perna esquerda, teve direção e teve força, ainda não está com aquela vitalidade toda, mas já deu uma encorpada a mais, já está caindo menos, já está aguentando mais o tranco com a chegada dos adversários, a habilidade ele tem acima de tudo, né? E o Richarlison, mais uma vez, é um jogador com uma força física impressionante, né? Uma explosão muscular, ele saiu atrás ali no lance do gol que ele recebeu o pênalti, né? Chega na frente do Juan, chega na frente do Heber, é calçado dentro da área. Eu estou com o Abel, haveria a necessidade naquele momento do árbitro da partida ter dado o cartão amarelo, era o último homem, estava em direção ao gol, acho que o pênalti nem necessário, acho que não era a questão de dar o cartão vermelho, mas o cartão amarelo para o Juan, sem dúvida nenhuma, seria bem colocado. E o Fluminense é isso, vai olhando para a base, vai buscando os meninos, vai colocando para jogar e vai dando recado. E a gente estava até comentando aqui, né, porque o Abel, ele está com esse discurso da paixão, né, porque ele tem que usar a paixão pelo clube, né, porque não tem salário alto, não tem grandes jogadores, os mais experientes, o Cavalieri está no banco, o Henrique na zaga e o artilheiro do campeonato, o Henrique Dourado lá, o resto só é molecada, então ele tem que fortalecer isso, a turma que vem da base, que vem de Xerém, que comeu lá o pão com mortadela, a coxinha, né, essas coisas do dia a dia que a gente sabe que acontece, e essa molecada tá aí, tá botando para quebrar. Isso é o lado positivo do Fluminense. E também porque continua na primeira página ali, na décima colocação, 11ª está o Flamengo, ou seja, os 2 times ali muito juntinhos. Um campeonato que para os cariocas nesse momento, só quem está brilhando mesmo é o Vasco, apesar dos resultados que tem tido fora de casa. Bom, de fato é um time de guerreiros, sim, essa turma do Fluminense. De olho na agenda, qual é a sequência do Flamengo daqui para frente? Vamos colocar na tela para o torcedor ter a noção do que vem por aí. Flávio Gomes, todo mundo pegando a lupa? Flávio deu uma puxada ali. Flamengo e Chapecoense, quinta-feira aqui no Rio de Janeiro. O jogo deve ser na ilha, né? É lá na Ilha do Urubu, exatamente. Depois o jogo contra o Bahia, fora de casa, um jogo difícil. Bahia, apesar da derrota de ontem, é um time forte. Jogando em casa. E na sequência um clássico nacional contra o Santos pela Copa do Brasil, já não é pelo Campeonato Brasileiro. A sequência é bem difícil, né? E aí nós já estamos de olho, Paulo Lima, nos próximos jogos do Fluminense, que joga fora, tem pela frente o Avaí na quarta-feira. Obrigação de ganhar, né? Até porque o Avaí, nós vamos falar 4 jogos sem vencer o Fluminense. Sobre o jogo do Vasco e Avaí, o Avaí que não oferece perigo, né? Depois, o Fluminense continua fora de casa, tem o São Paulo em casa, São Paulo perdeu a invencibilidade, a torcida tá brava, o Lucão falhou, vamos falar muito sobre esse jogo também. Aí em casa, depois, pela Copa Sul-Americana, Paulo Lima, o Fluminense tem Universidade de Quito. Pensando na agenda... A dificuldade, lógica, a estreia nessa fase sul-americana contra uma equipe internacional, isso pesa no momento. Agora vai depender muito de como o Fluminense vem nos 2 resultados, né? Primeiro, jogando 2 partidas no território adversário, né? Pegando o Avaí, que não faz um bom campeonato, a gente sabe disso, está lá embaixo na última colocação, o time que não vem conseguindo bons resultados, e depois pegando o São Paulo, que atravessa um momento delicado, mas que o São Paulo também terá um jogo no meio de semana, e isso pode mexer alguma coisa no tricolor paulista. O São Paulo não atravessa um bom momento, sem dúvida nenhuma, mas tem um elenco, em termos de qualidade, superior ao do
o tricolor carioca, não tem a menor dúvida disso. Agora o Fluminense passa por um momento de estabilidade, sim. O Abel precisa voltar a vencer. Ontem teve todas as chances, o time foi até certo ponto surpreendente com os 2 gols que fez, levando a vantagem até os quase 48, 49 minutos do segundo tempo. Gol de empate que matou aquela vitória que era praticamente do tricolor, e as reclamações elas fazem parte do espetáculo. Mas a vida do Fluminense não é fácil nesse Campeonato Brasileiro, principalmente pelo elenco muito enxuto, pelo elenco muito pequeno que tem e principalmente sem jogadores experientes. Paulo Lima está falando sobre a sequência do Fluminense. Eu estou de olho ali na nossa hashtag, tem muita gente participando. Flávio Gomes, de acordo com o Bruno Bianchi, agora o Palmeiras vai engatar. Vamos falar do Verdão então aqui no Bom Dia Fox? Vamos lá, engatou ontem, né? Engatou com essa vitória sobre o Bahia 4-2, conseguindo os primeiros gols e também os primeiros pontos fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. A campanha do Palmeiras fora de casa vinha sendo muito ruim. 4-2 no Bahia, na Fonte Nova, vamos ver aí os melhores momentos. René invade a área e manda pro gol. Praz defende. E na sobra, Edgar Júnior bate e Praz salva o Palmeiras novamente. Pênalti pro Palmeiras. Guerra lança Queno, que é derrubado por Rodrigo Becão. E na cobrança, Roger Guedes abriu o placar. Palmeiras 1-0. A bola sobra para William, que bate cruzado e passa perto do gol de